Agora eu vou fazer uma provocação. Posso, Thiago? Tirem o crachá. Como que a gente consegue fazer um tracking do pedido de ponta a ponta, desde o momento que acontece uma conversão, ou seja, que acontece uma compra pelo cliente, até o momento que a gente entrega esse produto para o nosso cliente. Maior do que a necessidade de velocidade da entrega é a velocidade da informação. Você imagina o seguinte: o e-commerce é o único meio que você paga antecipado para receber alguma coisa depois. Se eu perguntar para vocês o seguinte: vocês pagariam um restaurante do almoço agora para ir almoçar só ao meio-dia? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rosa, eu estou aqui com o Marcelo Vieira e com o Ramon Sá. E agora, essa daqui é a batalha e-commerce Brasil de Supply Chain. Um assunto que temos dois feras aqui que dominam bastante. E como você já se ligou um pouquinho no nosso game, temos ali dois oponentes. Esses dois oponentes estão batalhando pela melhor solução para Leroy Merlin com o problema que o Ramon Sá trouxe. E a gente tem aqui nosso querido Marcelo Vieira que vai comentar e participar junto dessa conversa toda. Nos próximos 20 minutos, eles já estão desenrolando a solução do que eles vão propor para a gente. E a gente vai conversar aqui sobre o problema do Ramon, tentar ajudar ele um pouquinho, talvez confundir um pouquinho mais, brincadeira. A ideia é só ajudar e entregar um conteúdo relevante para você, que muito provavelmente esse problema tem muita marca que tem, não é só a Leroy, né? Com certeza. Então, nesses 20 minutos de conversa solta, deu 10 minutos, a gente vai ver se eles têm alguma questão, alguma dúvida. Não deu, a gente segue o baile. Chegou no final dos 20 minutos, vão para cima, stop, acabou. E aí eles vão fazer um elevator pitch de 2 minutos para nós. Vamos confabular, pode fazer uma perguntinha ou outra para eles e no final da apresentação dos dois, vocês vão escolher ali qual que é a solução vencedora e a gente finaliza o programa. Legal. Legal, bacana. Ramon, conta pra gente qual que é o problema que você trouxe pra gente aqui pro programa hoje. Cara, hoje a gente tem um problema relacionado, eu acho que muitas das empresas têm, que é como que a gente consegue fazer um tracking do pedido de ponta a ponta, desde o momento que acontece uma conversão, ou seja, que acontece uma compra pelo cliente, até o momento que a gente entrega esse produto para o nosso cliente. E, bom, hoje a gente, lá na Leroy, acaba tendo descentralizado as operações que a gente possui, né? E isso daí tira um pouco da visão de supply, de como ser mais proativa com aqueles pedidos que são mais críticos ou que estão mais próximos de chegar na promessa que a gente prometeu para o cliente e tudo mais. Então, o que eu proponho aqui é que a gente, de alguma forma, né, o desafio que eu estou propondo aqui é que a gente consiga criar uma jornada que seja saudável, tanto para a nossa operação, como para o cliente também, para que a gente consiga dar uma experiência perfeita para ele, entendeu? Acho que esse é o resumo da ópera, do que a gente está sofrendo hoje de dificuldade, que eu acho que as grandes empresas estão sofrendo. Eu queria ouvir um pouquinho do Marcelo, mas antes, alguma coisa legal que eu falar para vocês. Bom, temos acesso à tela do computador de ambos para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão trabalhando ali, para a gente tentar entender daqui a pouco. Vamos dar um tempinho para eles rodarem aí, daqui a pouco a gente tem que entender um pouquinho o que eles estão fazendo, dar uma espiadinha no trampo deles. Legal. Marcelo, conta para nós, esse problema aqui que o Ramon trouxe da Leroy é super comum, tem solução, o que você faria? Costumo dizer o seguinte, né, Ramon? Os problemas eles se repetem, só muda o CNPJ. Lembrando, pessoal, a gente está falando mais baixo agora porque eles não estão ouvindo a gente, eles estão de fone de ouvido, mas não estão ouvindo a gente. Vamos lá. Dentro desse cenário, eu sempre falo o seguinte: nossa maior dificuldade hoje, quando a gente fala de e-commerce, é a gente conseguir manter esse cliente informado. Eu costumo dizer que maior do que a necessidade de velocidade da entrega é a velocidade da informação. Você imagina o seguinte: o e-commerce é o único meio que você paga antecipado para receber alguma coisa depois. Se eu perguntar para vocês o seguinte: vocês pagariam um restaurante do almoço agora para ir almoçar só ao meio-dia? Dificilmente faríamos isso, né? Então a informação, teoricamente, é o cliente vendo o dinheiro dele voltar para a mão dele. Olha que coisa interessante. Então o cliente ele fez um investimento, ele foi lá, ele pagou R$1.000, R$2.000, no caso de vocês, tickets médios altos, né? Sim. Ele foi lá e comprou o piso da casa dele inteiro. Pô, gastou lá R$5.000 no piso da casa.
Ele quer ver isso acontecendo, ele quer ver isso voltando, ele está com o pedreiro lá esperando, marcado já o dia, porque isso também é caro, ele já comprou todo o restante para descarregar, ele teve que arrumar um local para poder fazer essa descarga, então ele se prepara para isso. Quanto mais informação você der para esse cara, muito mais tranquilo e seguro ele vai estar que aquilo vai acontecer conforme foi combinado. Só que aí nós temos alguns fatores que acabam influenciando muito nisso. Por exemplo, a gente fala muito hoje, eu tenho alguns processos dentro da própria empresa que podem retardar isso. Cheguei para fazer separação, piso, por exemplo, eu estou com um piso com a ponta lascada, eu preciso trocar. Cheguei para fazer a separação, a empilhadeira que eu uso para separar, porque é um piso mais pesado. Dou um exemplo de piso aqui, óbvio, mas pode funcionar para tudo. Vou separar, eu acabo atrasando. Quando eu faço esse atraso, e eu tenho, por exemplo, uma entrega expressa em 2, 3 horas, muitas vezes isso custa o prazo da entrega. Ou seja, ele acaba deixando de cumprir com aquilo que eu acordei com o meu cliente. E muitas vezes eu vou além disso. Tem uma perna desse processo que muitas vezes não está na mão da empresa. Eu contrato um terceiro, eu trago um transportador, eu trago um parceiro para fazer isso. A gestão da empresa, por mais que ela seja 100% responsável, muitas vezes ela não é tão precisa, porque você está com um terceiro sendo influenciado por esse processo, ou o seu processo sendo influenciado por um terceiro. E esse terceiro é um veículo que está na rua, que pode ter um acidente, que pode ter um atraso de carregamento, que pode ter uma nota que não vinculou, um CTEC não vinculou, ele não sai com o caminhão, e tudo isso vai gerando um somatório de atrasos que no final não cumprem com o cliente. A grande ciência, e essa que é a dor do Ramon, como é que eu faço para poder monitorar cada etapa deste processo para que ao final eu garanta que todas elas foram cumpridas dentro daquilo que eu previ e eu tenho um somatório final no dia. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um pedido que precisa sair de São Paulo para chegar no Rio Grande do Sul e eu prometo para o meu cliente entrega em 3 dias. Se eu tenho que estar no terceiro dia no Rio Grande do Sul e eu tenho 16 horas de viagem até o Rio Grande do Sul, eu obrigatoriamente preciso expedir isso no D2. Para que eu possa expedir no D2, e eu tenho, por exemplo, tempo de separação na minha empresa de 5 horas, e minha expedição D2 tem que ser às 18, eu preciso começar a separação 6 horas antes. Para que eu comece... Desculpa, Marcelo, mas só para te complementar, Por favor. a gente ainda tem a questão de corte do pedido, né? Que existe um padrão dentro da operação que é um limite para você conseguir ser saudável na sua operação também, né? Então, a gente precisa levar em consideração esse momento de, cara, a partir desse momento eu não faço mais lançamento de pedidos para separação e eu só vou lançar no outro dia, o que deixa mais complexo também. Trazendo um pouquinho perfeito, Ramon, o que o Ramon tá nos trazendo aqui é, por exemplo, eu preciso, para eu poder fazer uma separação de 50 pedidos, 100 pedidos, eu vou usar 3 horas. Ou seja, se o meu caminhão da transportadora ele sai às 18 horas daqui, não adianta eu querer pegar um pedido que entrou às 16 e achar que eu vou expedir às 18, não vai acontecer. Então eu faço um corte às 15, por exemplo, né? que é o que está nos trazendo aqui. Então todos esses fatores são fatores que vão deixando mais complexo o meu negócio. Mas, por exemplo, se eu disser que eu tenho que separar um pedido em 3 horas, e esse pedido, por algum motivo, porque entrou mais do que os 50 que nós planejamos, entrou 80, entrou 90, eu não vou conseguir separar em 3 horas, eu vou separar em 5. Muito provavelmente ele não vai sair no corte das 18. Se ele não sair no corte das 18, ele vai sair só no outro dia às 18. Eu perdi 24 horas. Essas 24 horas, elas impactam no meu cliente na ponta? Se impacta, a primeira coisa, eu preciso monitorar. Eu preciso saber o seguinte, este pedido está com risco de não ser expedido nesse período. Tu entende que eu não atrasei para o cliente ainda? Mas eu já sei, com tempos e movimentos que eu tenho, que eu vou atrasar. E aí eu preciso fazer o quê? Ou eu vou tomar uma atitude interna, que é, vou botar um caminhão mais rápido, uma transportadora mais rápida, que vai me custar mais dinheiro, para poder acelerar isso, ou ainda, eu vou, dentro do meu processo, eu vou ter uma equipe que pega esse pedido e corre com ele na frente, porque ele vai atrasar, então eu não quero que isso aconteça. Ou eu vou pegar e realmente vou comunicar esse cliente. E um cliente comunicado, ele reclama menos. Um cliente comunicado, ele fica mais tranquilo que o processo, apesar de ter uma falha, tem um controle sobre a falha. Então, o que nós estamos propondo aqui para os nossos competidores aqui, é que eles consigam nos mostrar uma forma de fazer isso. O que eu fiz já em dado momento? Eu peguei e monitorei, estava comentando agora com o Ramon, eu peguei os últimos 5 anos de todos os tempos e movimentos por status de pedido
que eu tive na minha operação. Lembrando que nós clientes temos 4 ou 5 status. Nós, empresa, embarcadores, temos mais de 20 status entre todas as etapas. Monitoramos cada um desses caras, na época era Axis ainda, montamos um grande banco de dados do Axis. Então nós começamos a dizer o seguinte, este pedido, essa característica, ele precisa ficar 18 minutos nesta operação. Se ele passar dos 18 minutos, ele me dá um alerta e diz, isto tem risco de atraso. E aí eu tenho alguns gatilhos para a gente poder atuar de fato. Ele te dá previsibilidade, né, no final das contas. A gente tem uma ideia, falando inclusive sobre esse problema, que é achar uma forma. A gente já tem os eventos, a gente tem um banco de dados lá na companhia e a gente tem os eventos lá dentro. E esses eventos que a gente tem lá dentro, a gente consegue saber quando que ele aconteceu. E isso daí poderia, de alguma forma, gerar ali uma régua de tracking para supply diferente da régua do cliente. Porque o cliente não precisa ver as microetapas, mas supply precisa ver as microetapas. O cliente precisa ver as macroetapas. A gente tem 2 grandes desafios ali. O primeiro é como que a gente consegue encaixar. Quando a gente fala de last mile, fica mais fácil porque é um fluxo fluido, vamos dizer assim. Só que dentro do processo, e ainda mais de empresa, quanto maior, mais difícil fica esse processo, a gente tem N outros fluxos que corroboram para o last mile. A gente pode ter um middle mile, por exemplo, que é a transportadora tira da nossa loja ou tira de um centro de distribuição e envia para um transit point. Ali no transit point existe uma pulverização daquilo que foi... Existe uma roteirização nova, na verdade, então vai ter uma nova separação e uma nova expedição. E aí sim vira um last mile. Como que a gente conseguiria fazer o tracking disso para supply? Porque sai muito da mão da empresa, por mais que a gente seja o responsável pelo pedido. Todos esses antes de você responder, deixa eu só fazer uma coisa. Pode abrir para eles ali. Vocês têm alguma dúvida? Eu com o Nicolas aqui da Biano e o Will da UX Group. Se eles têm alguma dúvida para perguntar para eles que apareceu no meio do processo? Não? Tranquilo. Então, metemos marcha e seguimos 8 minutinhos para lá. Essa confiança que eu gosto, eu não tenho dúvida. Já a gente vai dar umas piadinhas no que eles estão fazendo ali, mas responde o Ramon primeiro, que eu estou curioso também. O que acontece hoje? Todos os processos eles existem em microestados. Quando você fala que é bem comum isso, a gente chama dos hubs, né? Então o transportador ele faz uma coleta, por exemplo, ele vai lá no Leroy Merlin, ele coleta 100 pedidos, ele vai numa outra empresa, coleta mais 50, ele vai numa outra empresa, coleta mais 80. Só que esses pedidos são para todos os destinos, por exemplo, do Brasil. Ele precisa botar isso no hub dele e separar e dizer, o que é para o Rio Grande do Sul? É esse lote. Então ele separa de todos os caras e bota aqui. Então esse processo que acontece internamente, nós não temos ação sobre como embarcador. Porém, existem status disso. Então eu vou te dar um exemplo. Quando ele coleta na nossa base, a gente chama que ele fez o quê? Ele colocou o nosso pedido primeiro, ele gera um CTE e a gente despacha e ele coloca em trânsito. Ele colocou em trânsito para o hub dele. Quando chega no hub, normalmente ele dá um status que é chegada no hub. Esse status de chegada no hub, por mais que ele seja um terceiro, e se você pegar histórico, você também tem um mapeamento de como isso aconteceu. Então você sabe o seguinte, nos últimos 50 meses aqui, eu tive lá 1000 pedidos e a média de um pedido nesse hub, tirando os extremos, ele é de 43 horas, 25 horas. Uma vez que eu mapeei isso, eu consigo fazer a projeção e dizer o seguinte, todo pedido que não for expedido nesse horário, ele vai ser um problema. Vou além. Mesmo no hub, normalmente as transportadoras são muito organizadas. Então elas têm horário de saída desse caminhão para o Rio Grande do Sul. Então muito provavelmente, pelo tempo de viagem, ficha meio padrão, o caminhão que sai para o Rio Grande do Sul de São Paulo, ele sai daqui às 10 da noite. Porque ele vai viajar, ele vai chegar em Curitiba às 6 da manhã, 5 da manhã, faz a primeira descarga, vai para Santa Catarina, faz uma descarga ali próximo das 10 horas da manhã, meio-dia, e ele chega no final do dia no Rio Grande do Sul para dormir lá. E aí ele volta à noite. Isso é meio padrão. Se você perder o corte, assim como o seu corte aqui dentro, se você perder o corte da transportadora, você também perde. E você quer ver uma outra coisa interessante, Ramon, que muita gente não se dá conta? Muitas vezes eu determino dentro da minha empresa um corte. Então eu falo o seguinte, não, eu quero que a transportadora venha aqui coletar o caminhão às 20 horas. Por quê? Porque eu vou expedir o máximo possível de pedidos que entraram dentro da minha empresa. Pô, inteligente isso, né? Só que muitas vezes eu não me dou conta que a transportadora sai com o carro dela para Porto Alegre, para o Nordeste, seja para onde for, às 21.
Ou seja, o meu caminhão que eu tirei de dentro de casa, rápido, vai ficar parado pedindo até o outro dia às 21. Por quê? Porque eu não conheci todo o meu fluxo. Então, por isso que eu gosto de trazer muito isso, e na época de B2W fizemos muito isso. Vai lá conhecer a transportadora. Vai lá entender como é que esse cara faz o processo. Questiona ele. Me diz o seguinte, meu amigo, qual o horário que isso sai todos os dias? Tu vai poder pegar pelos dados, porque esse é um status. Porque quando ele coloca, ele chegou no hub, então ele bota lá recebido no hub. Quando ele sai de novo, ele coloca de novo em transferência. E ele bota em transferência entre filiais. Para quê? Para que esse caminhão chegue lá no destino dele, chegou em Salvador, ele vai colocar um recebido na filial de destino. E aí depois ele tem um em rota de entrega. Então todos esses status hoje já são mapeados, isso é muito padrão no mercado, né? Principalmente se você usa TMS hoje de mercado, isso já tá com o Depara, funciona super bem. Então quando você conhece todas essas etapas, o seu fluxo fica muito mais fácil. Então, falar é fácil, né, Ramon? Quero ver botar no chão tudo isso, né? Mas a boa notícia é, já fizemos em dado momento, funciona, tem como fazer. E o que eu estou na expectativa aqui, Ramon, é que eles nos tragam alguma coisa parecida ou ainda me surpreendam com alguma coisa de fato que eu não pensei. Mas eu iria por esse caminho, Thiago. Vamos dar uma espiada então no que eles Vamos estão lá. fazendo ali? Vamos lá. A gente consegue ver aqui a direita da tela, se eu não me engano, é a tela do Will, do UXW, e a esquerda é aquela do Nicolas da Biam. O que vocês conseguem perceber dali? Vocês conseguem... o que eu consigo ver? Eu consigo ver que um está indo para uma solução mais visual já no Miro, num Figden da vida, e a gente tem o outro já numa solução, de repente, já numa ferramenta, fazendo um cálculo ali. O que vocês estão enxergando aqui? Cara, Thiago, eu vou te falar, me parece que do lado esquerdo é o Will? Eu imagino sim. Então, na primeira tela ali, do lado esquerdo, que eu estou vendo, o Nicolas está do lado esquerdo. Me parece que ali na parte do Nicolas, ele está utilizando alguma ferramenta já de mercado e ele está adaptando, na verdade, talvez alguns dados fictícios ali para tentar demonstrar um tracking saudável, né? Legal. Do lado direito, não tem uma ferramenta de mercado. Tem o Miro, que é de mercado, porém é muito mais uma ferramenta de fluxograma, né? Que talvez o que ele está tentando montar ali, talvez seja algum tipo de brainstorming dele com ele mesmo ali, de tentar fazer um problem solving para achar as melhores formas possíveis da gente demonstrar uma jornada. É o que eu estou vendo nesse momento. Não sei. Então, eu já concordo, perfeito, e assim, eu vejo duas linhas distintas. Uma linha para mostrar para a gente o que eu faria como gestão do processo, e o Nicolas já indo para uma prática dizendo, isso é possível fazer dessa forma. Então eu gosto dessas duas abordagens. Um deles está dizendo o seguinte, eu faria desse jeito aqui, esse seria um desenho que para mim faria sentido, que é bacana. E o Nicolas trazendo, eu faria dessa forma aqui, está aqui a prática do que eu posso apresentar. Uma mais tática. Uma estratégia e uma mais tática. Eu vejo que ele está montando ali, na verdade, o Nicolas ele está montando já um protótipo. É isso. Legal. Entendeu? Eu tenho uma cerejinha no bolo que eu não comentei, que é a Leroy Merlin. Ela tem uma diferença comparada ao mercado, tem N na verdade, mas tem uma coisa que normalmente outras frentes do mercado não tem, que é o quê? A instalação. E a instalação tem que andar muito próximo da entrega. E quando a gente pega, por exemplo, um porcelanato de 2 metros de altura, o porcelanato não pode ficar na rua, não pode ficar na portaria. E ele não tem lugar para ficar na casa da pessoa. Então, a gente está falando de uma obra que já está acontecendo. O on-time ainda é mais importante. É mais importante. Tem uma coisa aqui, que essa você fala baixinho mesmo, eles não ouvirem, mas tem uma pegadinha aqui no produto dele que chama agendamento. Isso. Por quê? Lembra que a gente falou no início da história do pedreiro? Sim. Você não consegue receber na sua casa 100 metros de piso. Dificilmente você vai ter um espaço para isso. Se você mora num apartamento, pior ainda. Você quer ver um exemplo? Temos 1 minuto aqui. Você quer ver um exemplo? Eu recebi esses dias, eu fiz uma compra de um refrigerador. Aí eu vou te perguntar o seguinte, toda entrega rápida é boa? Não, você não está em casa, não. A melhor entrega não é a mais rápida, é a mais assertiva para você. É isso aí. Os caras tentaram me entregar um refrigerador, um side by side, às 9 horas da noite num apartamento. Aí a tiração não pode subir. Você vai botar onde, cara? Você não pode subir, você não pode receber, você não vai fazer barulho por causa do vizinho. O que você fez? Eu recebi.
E aí a gente tem muito problema de sucesso por conta desse tipo de situação. Tem um horário, tem um dia do pedreiro. O pedreiro foi naquele exato momento e você não está lá com os Você caras. sabia que nós pagamos isso para a transportadora? Porque não é um erro dela, teoricamente. Entregou mais rápido. É porque lá no contrato que ela fez comigo, ela pode entregar até as 21 horas. Que quando a gente contrata, a gente acha maravilhoso isso. É um problema Olha de que definição legal. de sucesso. Né? Mas e aí? Que produto que eu estou entregando até as 21 horas? Você ligou pro cara antes para saber se o cara podia receber? Perfeito. Ó, É isso. Estamos acabando aqui o tempo, vamos ver o que eles trouxeram de solução. 2, 1 e acabou, gente. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Vamos. Agora eu tô super curioso aqui, bicho, pra ver o que tá acontecendo, o que aconteceu nesses 20 minutos que eu aprendi muito sobre logística e ficou muito mais claro o que a gente estava falando antes no começo, que logística ela é tão UX quanto qualquer outra coisa. Quem que vocês querem ouvir primeiro? A gente já percebeu aqui que a gente teve uma abordagem mais estratégica e uma abordagem mais tática. Isso. Eu tô curioso para ouvir as duas. Eu também. Não tem preferência não. Também Risco não. de data. Pode ser eu. Vai lá, Will. Vai lá, Will. Então vamos começar com o Will da UX Group aqui. Vai lá, Will. Brilha. Bom, vamos lá. Eu separei aqui em 3 etapas, que é justamente os produtos que a gente oferece para poder trabalhar dentro da sua malha, do seu problema logístico, que é o ciclo do pedido, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é um problema, é o estudo da malha. Então, eu tenho que entender quais transportadores que tem, qual que é os prazos que eles oferecem, em que tempo que ele faz. Então, eu tenho que fazer esse estudo justamente para mim separar as etapas e criar o painel de telemetria de acordo com isso. Isso tudo com inteligência artificial, que hoje já nos oferece grande ganho através de bid de frete, de regras de frete, justamente para poder determinar. O segundo é criar realmente as regras. Então, eu vou criar as regras e determinar quais os transportadores que eu vou usar, para qual tipo de malha, para me poder ter esse controle maior na regra. Perfil de carga, justamente para eu poder também saber a perfilização de cada etapa, tanto do CD quanto das lojas, para eu saber que tipo de transportador que eu uso, que tipo de operação que eu posso usar para cada malha que seja mais viável e mais rápido, tá? Então, assim, aí passando pelo controle do processo, que aqui é o do meio. Telemetria, né? Eu tenho que ter a telemetria tanto de controle de entrada quanto de saída. Roteirização de capacidade, né? Essa é uma das roteirizações. Aqui eu coloquei 2 roteirizações, tanto de capacidade, que é você ver quantos veículos você precisa para cada pro seu montante de entregas, quanto a roteirização por rota de entrega, que isso é uma funcionalidade que poucos têm, que é você ver a viagem na última milha e conseguir saber o mapa, né, através da geolocalização. Controle operacional, carregamento automatizado, isso tudo oferecendo para sua operação. Controle para o ciclo de pedido, tem um painel de ciclo de pedido por etapa. Saída, e aí tem a saída com o aplicativo, né? Tanto o aplicativo de First Mile quanto Middle Mile e Last Mile, tem um controle bem eficaz com isso, né? E tem o controle do motorista, comunicação com o cliente em tempo real, controle de geolocalização, painel de telemetria, como eu falei, de entrada e saída, IA de análise preditiva de entrega, que você informe, e um chat com o seu cliente final. Então você consegue comunicar, viabilizar a comunicação com ele e trabalhar preventivamente, antes que a entrega atrase, você conseguir informar, inclusive, ele. Né? A gente diminui taxas de cliente, 40% de taxa, só informando onde o pedido dele está naquele momento. Então, evita que o cliente reclame e aumente sua taxa de contato. Legal. Beleza? Esgotado. Vamos. Vocês querem comentar ou vamos ver o Nicolas primeiro? Pode ser, Ramon? Pode ser. Vamos Embora, Márcio. Nicolas, Opa, vamos lá. aconteceu? Já? Então, pessoal, aqui eu fui de novo, como vocês falaram, com uma outra abordagem, né, mais mostrando o produto mesmo. Então aqui é um ambiente de teste da Leroy. E aqui vocês poderiam ter vários sellers, né, todas as lojas de vocês num único ambiente, ou separar o regional de São Paulo ver São Paulo, o regional do Rio ver o Rio. Então aqui eu separei uma loja só, posso selecionar tudo, eu posso desselecionar tudo, e aqui eu peguei só a loja do Viana, que eu coloquei a marca de vocês. E aí mostrando um pouco da experiência, né? Vocês têm, por exemplo, as regras de envio, e como ele mesmo falou, né, dependendo da carga e etc, você define essas regras, e essas regras de despacho, elas podem variar com qualquer campo do nosso payload, né? Então desde o estado até a quilometragem, até o bairro, quanto o tamanho do pedido, etc, para que esse pedido seja direcionado para a melhor transportadora. Você tem, então, tanto a frota própria quanto a frota usando as frotas conectadas, né, com as transportadoras. Aqui são as rotas, mas nas partes dos pedidos, que foi bem o que o Ramon solicitou para a gente, comentou, ele gostaria de ver o que acontece com o pedido em cada etapa, né, e como é que ele poderia comparar isso. Então, só pegando um pedido aqui que foi finalizado, por exemplo, deixa eu pegar um statuszinho de sucesso. Você consegue ter todos os dados desse pedido passo a passo, né? Então, por exemplo, aqui você vê que o pedido
é um tipo de entrega. A gente também trabalha com retiro, que pode ser um retiro em loja, que pode acontecer também bastante com vocês, dado o tipo de produto, e até inverter uma entrega para um retiro. E esse pedido a gente tem que quem entregou foi o Abiamo Tester, que é o nome do entregador, esse é o dado dele, da frota própria. O recebedor foi João Gomes, é o irmão do cliente, esse é o documento, e esse é o passo a passo desse pedido. Ele foi criado às 14h06, entrou em rota, deu sucesso às 15h13, né? E aqui é o cada passo. Despachado, em rota e sucesso, porque essa transportadora só tem esses dados, mas o cliente deixou uma resposta dizendo que a entrega foi super rápida. E aí você consegue ter tudo isso consolidado com os seus dados. Então, por exemplo, olhando na matriz, loja a loja, pedido a pedido, transportadora por transportadora, como foi cada checkpoint, né, dessa operação, e é isso. E essa é a visão do cliente. Aí, garoto, 2 minutos rolou. Bom. Eu tô curioso pra ouvir vocês. Ramon, vai lá, você faz as primeiras Começa perguntas, você que é o dono do case, cara. Legal. Eu vou deixar rolar 5 minutinhos aqui pra gente bater essa conversa com os dois, pra aí no final a gente tomar uma decisão. Vai lá, você pergunta e eu faço depois, pode ser? Perfeito, maravilha, Tá. Marcelo. Cara, primeiramente queria parabenizar os dois. Eu acho que vocês conseguiram entender aí na síntese realmente qual é a dor que a gente tem, tá? E levar isso daí tanto para um lado mais tático, mostrando como a gente deveria atuar em cada uma das frentes e quais são os sistemas que poderiam se integrar nisso, e do outro lado já um protótipo feito, né? A primeira pergunta que eu tenho para fazer está referente a quando vocês estão falando ali de carga, a gente está falando de leve pesado ou de tipologia incubagem? Essa é a primeira pergunta. Dos dois níveis. Tanto carga, tipo de carga, quanto tipo de veículo, quanto tipo de insumo para a geolocalização que você trabalha. Legal, legal. E aí como que a gente conseguiria enxergar isso num formato mais estratégico, de olhar, cara, putz, quanto tempo demorou para acontecer uma separação minha? Quanto tempo demorou para acontecer a consolidação de carga antes de eu passar essa responsabilidade para o transportador poder carregar isso daí dentro do caminhão dele? Então, essa é justamente a parte de checkpoint que eu comentei, né? Porque na Abiamo a gente pega o pedido desde a criação e a gente consegue receber até o momento em que o pedido foi criado em vocês. Então foi criado ontem, chegou na transportadora para separação hoje, e agora está na separação, e agora foi despachado para a transportadora em tal momento. E aí, para cada flag que a gente tem, por exemplo, se o pedido é termolábio, se é grande carga, etc., você consegue fazer as análises de acordo com cada uma dessas flags, né? O pedido de grande porte está demorando mais que o pequeno nessa loja, ou nessa região, ou com essa transportadora, e por quê? Legal, legal. Só para complementar, hoje eu tenho um painel de telemetria que faz justamente isso. Eu acompanho cada etapa do seu CD para me sugerir, inclusive, para você jeitos de fazer diferente e mais rápido, né? Então isso é através de inteligência artificial. Eu vou te mostrar momentos que você fez mais rápido e por que você fez mais rápido, e aí garantindo as etapas ali. E aí, eu tenho só mais uma pergunta, Marcelo, e aí eu passo a bola para você, que é referente a, já que a gente está falando um pouquinho de inteligência artificial também e tudo mais, eu conseguiria, através dos sistemas ou através dessas informações, eu conseguiria começar a enviar isso daí para um local de predição, que eu conseguisse comunicar ao meu cliente uma promessa melhor e mais efetiva? Sim, hoje eu tenho painéis que fazem essa prevenção, justamente te mostrando onde está o seu pedido e quando ele vai ser entregue. E também sugerir. Você fala assim, cara, eu tenho uma praça que hoje eu prometo 4 dias, mas eu não consigo fazer, eu faço em 2. Por exemplo, mais rápido. Ou eu faço em 6. Eu já consigo oferecer isso para o cliente em tempo real. E aí, se você tiver ligado aí só ao seu carrinho de frete, eu consigo já transformar essa informação em tempo real para o seu cliente. E se tiver atraso, eu também consigo informar o seu cliente, eu vou atrasar em 2 dias, 3 dias, porque eu tenho as etapas da telemetria tudo pronto, né? As etapas de cada processo mapeadas, e eu consigo oferecer o prazo novo para o seu cliente, até antes dele falar com o atendente, né? Através do chat. Exato. E aí também na Abiamo, como a gente trabalha muito com empresas de B2B, que é o caso de vocês, Enterprise, assim, a gente, além de conseguir informar, a gente também consegue te passar o webhook desse evento para que o seu time consiga informar da melhor forma que vocês acharem, por WhatsApp, por e-mail, usando a comunicação de vocês e tendo esse dado incorporado dentro do banco de dados de vocês. Para mim tá respondido. Eu queria só fazer uma ressalva agora, não é uma pergunta, referente a tracking online. A gente na Leroy não faz por causa do nosso carrinho médio. Então o nosso carrinho médio hoje ele é alto, e a gente fazer isso num tracking online, a gente
A gente já fez um estudo disso que a gente aumentou a nossa taxa de furto e tudo mais, entendeu? Então isso de certa forma ainda aumenta a ansiedade, do cliente, porque no final das contas ele já está vendo que é ele ali, que o caminhão está andando, mas se o motorista quiser parar para almoçar ou qualquer coisa do tipo, ele já fica ansioso, cara, o caminhão parou, Sim. entendeu? Então nosso- tem umas ressalvas. No nosso caso, a gente coloca justamente o tempo que ele vai chegar com uma janela que vocês conseguem botar. Ah, Nicolas, eu quero uma janela de meia hora pra frente, meia hora pra trás, 1 hora pra frente, 1 hora pra trás, justamente por isso, né? Pra que o cliente saiba, tá bom, vai chegar entre 10 e meio-dia. Pra que ele não fique o dia todo em casa e também que vocês não fiquem ali sendo monitorados no detalhe. Maravilha. Tem um controle. A gente tem um cliente que tem o mesmo problema que você, que ele trabalha com tecnologia, equipamentos tecnológicos. Então, hoje a gente faz essa predição e eu sei exatamente onde tem os furtos também, porque eu sou ligado ao corpo de informação, né? Então eu sei exatamente quais são as áreas de risco, zonas de risco, para mim poder informar o cliente. Eu consigo falar, hoje eu tenho um link que eu envio para o cliente, mostro o carrinho dele chegando. Eu também tenho um horário de range de entrega, mas o interessante é não só eu mandar isso para o cliente, mas saber para qual cliente eu posso mandar ou não. Então tem zonas, né, para poder fazer essa referência aí. Legal, gente. Obrigado. Marcelão. Vamos lá. Muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês dois aqui. Agora eu vou fazer uma provocação. Posso, Thiago? Ah, por favor. Tirem o crachá. Ok. Essa é a provocação. Legal, vocês dois trouxeram ferramentas que vocês trabalham e tá tudo certo. É legal isso, né? A gente saber que tem ferramentas muito boas no mercado. E que legal, eu não conhecia a Bianco, vou pesquisar, quero conhecer vocês, gostei. Conheço algumas ferramentas da UX, por já ter sido cliente em algum momento em outras empresas. Legal, muito bacana. Agora eu vou pedir para vocês dois, tirem o crachá e eu queria dar 30 segundos para cada um deles e responder o seguinte. A principal dor do Ramon, quando nós falamos ali dentro, é ele conseguir ser preditivo na dor do cliente. É ele poder dizer o seguinte, cara, este pedido vai atrasar e eu preciso tomar uma ação para resolver. Sem crachá agora, eu queria 30 segundos de vocês dois e na minha opinião isso vai definir muito para mim aqui da melhor resposta, porque eu gostei dos dois materiais, mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Quais são as alternativas que vocês dariam como donos desta operação? Vocês agora não estão vendendo o sistema, vocês são donos desta operação. Quais são os caminhos que vocês dariam sabendo que vocês têm um pedido que pode atrasar, porque vocês estão mapeando isso, e uma vez que esse pedido vocês tiverem a certeza que ele vai atrasar, quais as ações vocês tomariam para que isso pudesse ser solucionado? Perfeito. Só, como ele deu 30 segundos, eu vou botar 30 segundos aqui, então, vamos lá. Vou botar um minutinho aqui, deu 30, a gente corta. Ok. Quem quer começar? Nicolas? Vai lá. Acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante na Biamo foi que problemas vão acontecer. A questão é a informação desse problema. Então acho que, assim, até como alternativas que eu imagino identificar aonde está sendo esse gargalo, por exemplo, está atrasando no CD ou fora do CD, e aí, tá bom, está atrasando a coleta da transportadora, deu tanto tempo ele não coletou, eu já tenho isso preditivo, então vou trocar de transportadora, e se eu não tiver nenhuma alternativa, que eu consiga informar esse cliente antes de ele entrar em contato comigo, e falar, olha só, eu tentei, não precisa entrar em todos os detalhes, né, mas mostrar que houve uma tentativa e que infelizmente aquilo vai acontecer e na verdade vai chegar no dia X e não no dia Y e se comprometer com isso. Acho que essa é a questão. Te damos 35 segundos, você tem 35 também, tá? Deixa eu pausar aqui, vai lá. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é o estudo da sua malha mesmo. Você tem que entender qual que é o tipo de perfil de carga que você entrega, qual que é o prazo que você entrega. Não estou falando nem de crachá de sistema. Você tem que entender qual que é a sua malha e saber aonde você está se envolvendo em cada etapa do percurso. Sem isso, você não consegue nem falar para o cliente se você vai atrasar ou não. Então você tem que ter KPI definido, tem que ter rotina definida. Então você tem que ter o gerenciamento dessa rotina todos os dias, você olhar, saber identificar onde são os focos do seu problema e resolver pontualmente, um de cada vez, né? Para que você consiga realmente oferecer a melhor alternativa para o seu cliente. É lógico que você vai avisar ele se atrasar, se você tiver um painel simples ali, você conseguir controlar essas entregas, essas etapas, você vai conseguir falar para o seu cliente preventivamente. Gente, conseguimos ter bastante informação aqui. Eu queria de antemão agradecer os dois. Gostei da provocação, tá? Gostei da provocação. É difícil, a gente tá num evento, a gente sabe, mas foi uma provocação boa. Mas eu queria agradecer vocês dois por primeiro terem topado o desafio. Acho que requer um pouco de coragem, muita coragem para vir aqui e botar a cara a tapa assim, sem saber com quem, sem saber como.
nada foi combinado. Uma coisa que eu não falei no começo é que a única coisa que eles tiveram foram 2 linhas de informação sobre qual que era o problema da Leroy Merlin para se candidatar. Se candidataram, vão participar. Agora, antes de gravar, eles tiveram 15 minutos para receber informações direto da fonte e poder fazer alguma pergunta para orientar o trabalho deles, para esses 20 minutos aqui serem de fato proveitosos. No meio a gente fez uma quebra de perguntas, eles já estavam satisfeitos com as perguntas. Então, eu queria agradecer muito o Nicolas, queria agradecer muito o Will pela coragem, é o primeiro, ninguém nunca viu isso, estão vendo agora. E já podem se inscrever, batalha.ecbr.io, é o primeiro, até eu me confundi aqui no site, tá? Mas se cadastrem, a gente tem aqui no site os temas que estão disponíveis para as próximas batalhas. Eu espero que vocês tenham se divertido muito. Mas agora a gente vai para o que interessa nesse balaio aqui. Tiagão, só um ponto me permite. Parabenizar a Bianco, parabenizar o X pelos profissionais que tem hoje, que vieram para cá. E a provocação só foi possível justamente pelo nível de profissionais que a gente tem. Então, parabéns mais uma vez para as empresas, parabéns para vocês pelo trabalho. Eu acho que é um grande desafio até para as empresas, né? Não sei o que vai ser, como é que vai ser. Então aí tiro o chapéu para vocês. Quem não conhece, vá conhecer o X Group. Quem não conhece, vai conhecer a Biamo. Eu acho que faz total sentido procurar se você está com uma dor de logística, assim como o pessoal da Leroy tá. Agora chega da gente ficar se lambendo aqui. A porrada já comeu ali. Mas aqui, no bom sentido da coisa, tá? De 2 profissionais excelentes, eu quero saber, as 2 soluções a gente já viu que são boas. Se não fossem boas, a gente ia ter percebido, você que está assistindo também. Agora eu quero saber, qual que é a ideal para você? E depois, para você, vamos ver se a gente tem um consenso. Se não tiver um consenso, a gente vê como a gente desempata, porque a gente não planejou isso. Maravilha. Vamos lá. Bom, Vou começar com o Marcelo, que não é o dono do problema. maravilha. Perfeito, Marcelo. Desculpa. Eu acho que os 2 profissionais trouxeram soluções muito boas, muito interessantes. Na pergunta que eu fiz, para mim foi a pergunta que realmente que consegue dividir esses 2 fatores. Eu acho que a Biamo foi numa linha um pouco mais direcionada para a prática da execução. Tá? O Will nos trouxe uma visão mais estratégica. Nós estávamos falando do estratégico do tático, né? Então, eu acho que veio para um processo um pouco mais estratégico. A gente conseguiu enxergar a forma de executar, como eu olharia para isso, olhando para o planejamento, olhando para estruturar isso aqui de uma forma que te dê uma visão de mais longo prazo. E quando a gente vai para a Biamo, eu consegui ver o Nicolas trazendo para a gente uma visão um pouco mais prática de execução. Então, olhando os 2 cases, muito bom, parabéns para os 2. Pensando no problema hoje do Ramon, eu ficaria com uma coisa um pouco mais prática neste momento. Então, para mim, eu acho que o Nicolas conseguiu trazer isso de uma forma mais prática. Eu não vou dar a resposta de bate-pronto aqui, tá? Já fala, cara, concordo. Não vou falar. Até porque não precisa concordar, né, Ramon? Estamos aqui, né? É isso. Vocês podem batalhar aqui agora. Cara, antes de mais nada, eu concordo com o que você falou da parte estratégica e a parte mais tática. Na verdade, depois da explicação do Will, eu entendi que, na verdade, ele navegou do estratégico ao tático em várias ferramentas diferentes. O que deixou mais complexo também. Sim. Tá? Então, primeiramente, parabéns por essa visão, velho. Muito boa. Eu queria ressaltar que também, do lado do Nicolas, a gente conseguiu ter uma visão. Então, pelo fato de existir a demo, a gente conseguiu ter uma clareza maior de como funcionaria a questão. E isso pode ter tendenciado, inclusive, o seu voto. Agora, se vocês me permitem, para ambos, eu senti falta de um pedaço. Em ambos. Vocês focaram muito na entrega. E logística não é só entrega. Sim. A logística, ela vai a partir do momento que o cliente compra até o momento que a gente entrega. Isso é um fato. E sim, o cliente, e isso eu concordo com vocês 2, que o cliente, no final das contas, ele precisa ter a visão, por mais que ele seja impactado, se ele tem essa visão e a gente, supply, consegue proativamente informar ele antes do problema acontecer e dar essa clareza para ele, a chance da gente ter uma recorrência de compra por causa da experiência aumenta, porque ele se sente
ele sente confiança, na verdade, na companhia. Bom, dito tudo isso... Jesus Cristo, por favor. Dito tudo isso, eu concluo que, sim, eu votaria no Nicolas exatamente pelo fator de ali ele conseguiu trazer uma clareza maior de pelo menos como funcionaria na prática um pedaço dessa jornada que a gente chama de ciclo do pedido, tá? Então minha votação vai para você, Nicolas. Ramon, Meus parabéns. E Ramon, e o que é importante, nós só conseguimos chegar onde o Nicolas chegou se nós tivéssemos feito o que o Will falou antes. Maravilha. Então a gente precisa construir tudo isso aqui para eu poder na prática vir para cá. Mas como a resposta tem que ser objetiva, a resposta é a pergunta, é o problema dele. No problema dele eu viria aqui. No conceito de resposta, se eu estivesse implantando uma operação e eu fizesse só o que o Nicolas nos apresentou aqui, eu deixaria um monte de lacuna aberto. Obrigatoriamente eu teria que passar por todas as etapas que o Will nos trouxe aqui. Eu acho que é só importante essa contextualização. Esse seria o meu ponto. Eu tava achando que ia dar empate. Eu fiquei surpreso, fiquei de verdade surpreso. Vou ser bem transparente. Eu fiquei surpreso quando você votou no Nicolas, porque você já conhece o trabalho do Will. Eu falei, tá, mas você provou aqui que você veio pro game limpo. Isenção total aqui. E eu conheço o Will já de bastante tempo. Eu imagino. Então, assim, acho que ficou claro que não tem marmelada, é a melhor solução que ganha. Eu vou dar o meu ponto de vista e em quem eu votaria. Não vai resolver nada, mas eu ia aqui no Will porque eu senti, e vocês vão ver que eu não entendo muito eu entendo de resolver problema também, mas de logística nada. Mas eu senti que ali tem mais abertura para você ir para qualquer lado. Né? Mas de fato, o problema que você tem cravado agora, o protótipo o protótipo de baixa fidelidade que eu chamaria, que o Nicolas mostrou, cravou, eu achei genial. Se a pergunta viesse no seguinte sentido, como você construiria uma estratégia de frete passando por experiência do cliente na Leroy Merlin? Eu votaria no Will, não teria nenhuma discussão, porque aqui eu estou trazendo uma experiência dizendo que eu preciso estudar a malha, que eu preciso criar as regras, depois ele mostra como cria isso, depois ele mostra que você precisa passar por todas as etapas do processo, ele mostra a gestão, apesar de faltar aqui no estudo de malha, a gente sempre fala de malha de novo, olhando para frete, e o Ramon foi muito preciso na colocação, o cliente ele comprou um prazo. Se isso vai sair do CD da loja, se vai sair da casa, o cliente não está nem aí, mas para a gente como gestão, e é quem está aqui contratando, a gente precisa enxergar essas etapas todas, então faltou uma perninha aqui, mas para mim está completo esse cenário. Como a pergunta é objetiva, no problema de comunicação, de atraso específico dentro de uma visão de supply, a gente vai para essa resposta aqui. Eu acho que é por aí, né, Ramon? Cara, é exatamente isso que você falou e é por isso que eu votei no Nicolas, mas sente, só te complementando, porque é cirúrgico no que você falou. Will, aqui eu não estou tirando mérito nenhum do seu trabalho. Pelo contrário, eu acho que ele foi, inclusive, mais abrangente, de fato. E você pegou uma jornada maior, tá? A gente tem muito desses problemas aí também, mas como a pergunta ela é precisa, aí a gente tem que ir no Nicolas. Mas, cara, o que você desenhou aí, ela mostra exatamente muitos dos problemas que muitas empresas têm, inclusive a Leroy. Entendeu? Então, meus parabéns aí por essa visão, cara. Meus parabéns. Eu queria de novo agradecer vocês por terem vindo aqui, por terem participado, mostrar que é difícil escolher, mas a gente precisa escolher. No final do dia é isso, é sobre isso. O nosso papel aqui muitas vezes é decidir, né? Já diria o grande Abel Ferreira, né? Vocês me desculpem, mas aqui é Palmeiras. Nicoleles é palmeirense, veio aqui também. Tô brincando, tá, gente? Mas eu queria agradecer demais vocês, agradecer você que assistiu até aqui. Deixa seu like, deixa um comentário qual batalha você gostaria de ver aqui e com quem, que a gente vai atrás para fazer acontecer. Parece que o Nicoleles fez um tour mundial antes de vir pra cá, né? Fez. Eu só vou falar isso, não vou falar mais nada. Professor, depois eu resolvo isso aqui com ele, tá? Marcelão, muito obrigado. Obrigado pelo convite, genial. cara. Muito obrigado. Ramon, prazer. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Nicolas, muito obrigado. Will, muito obrigado. Gente, ficamos aqui e até a próxima. Um beijão e tchau. Boa.